Capítulo 281, Lançamento 2. Lit fez um sinal para que aqueles atrás dele parassem, examinando o local com a visão da vida. Que porra é essa? Eu posso sentir a presença persistente de magia de cura emanando deles. Eu posso até sentir o cheiro de sabão vindo de seus corpos. Alguém está cuidando bem deles, mas por quê? Lit pensou. Talvez eu possa responder isso. Solo sentiu que havia algo terrivelmente errado ali. Todas essas pessoas têm apenas duas coisas em comum. Cada um deles tem mais de 20 anos e possui pelo menos um núcleo laranja. O quê? Lit ficou perplexo com suas palavras. Tantas pessoas e ninguém com um núcleo vermelho era algo impossível de alcançar por acaso. Não acompanha a idade deles. 20 anos foi o limiar de uma evolução natural do núcleo de mana para não desperto. Há algo de errado. E Erna perguntou. Tudo está claro. A grade é apenas uma grade. Porque ninguém está tentando escapar. Quanto mais Lit olhava para eles, mais o porão não parecia uma prisão. E Erna passou por ele, colocando a mão no buraco da fechadura, transformando-a em um pingente de gelo antes de bater com o punho. Ela só precisava cheirar o hálito de um dos prisioneiros para responder à pergunta dele. Opaz. Eles os mantêm dosados. Opaz era o nome de uma planta da qual era possível extrair a droga que sua equipe vinha seguindo há semanas. Na dosagem baixa, induzia uma sensação de euforia, enquanto na dosagem mais alta fazia com que o usuário estivesse em estado catatônico. Eles ainda seriam capazes de se mover e conversar se interrogados, mas sua mente estava nublada pela droga. Eles não tinham memória de si mesmos ou vontade de lutar. É a forma mais recente de escravidão. Depois de dar a primeira dose a alguém, ela se transforma em bonecas de carne. Você quer que eu os limpe? Deuses, não. Isso é uma bênção disfarçada. O capitão balançou a cabeça. Na melhor das hipóteses, eles enlouqueceriam. Dessa forma, são mais mansos que ovelhas. Só será necessário um de nós para levá-los à segurança. Você pode. Lit suspirou, abrindo um portal de volta para a sala de controle. Os prisioneiros se moviam lentamente, obedecendo sem pensar às ordens do capitão. O que você acha disso, capitão? Além de algumas exceções, eles são muito feios ou velhos para ter algum valor como escravos, mesmo para uma arena de combate. A julgar pelo estado deste lugar, eles estão aqui há algum tempo. Somente o custo do medicamento necessário para mantê-los mansos por tanto tempo faz com que toda a operação não seja rentável. Eles foram nutridos por algum motivo que eu sou incapaz de compreender. Ela então ordenou que as unidades do lado de fora travassem o perímetro. Enquanto Lit e o capitão estavam movendo os prisioneiros, alguns membros da unidade fizeram uma rápida busca no porão. Eles descobriram algumas caixas pequenas contendo pacotes de medicamentos prontos para serem vendidos e várias caixas grandes. Este último continha móveis de luxo prontos para serem enviados. Que diabos? Ren ficou pasmo. Uma dessas coisas vale mais do que ganho em um ano. Parece que chegamos bem a tempo. Kran tinha um rosto pensativo. Essas pessoas foram o último lote do que quer que estejam fazendo. O líder empacotou suas coisas e está pronto para partir. Varrer o primeiro e o segundo andar levou menos de alguns minutos. Com Vermelho dizendo a eles onde e quantos eram seus alvos, era como atirar em peixes em um barril. Em cada andar, o Vermelho sempre detectava a mesma matriz inativa. Enquanto se moviam pelos vários cômodos e corredores, eles podiam ver que, ao contrário do térreo, o resto da casa ainda estava completamente mobilado. Tudo, desde as pinturas até a tapeçaria, era muito valioso, mas eles foram montados sem gosto. Parecia uma colcha de retalhos feita por um especialista em arte daltônico. Hugo. Eu nunca vi nada tão brega em 3 vidas. Lit pensou. Quem fizesse isso colocaria a Mona Lisa ao lado de um Pollock, com alguma obra de arte moderna na frente dos dois. Não sou especialista, mas é o suficiente para merecer ser enforcado. Más notícias. Solos entrou na conversa. Não sei se é o mesmo conjunto que Vermelho sentiu nos outros andares, mas há um ativo no terceiro andar.
Não sei o seu propósito, mas posso dizer que é algo poderoso o suficiente para cegar meu senso de mana. Se não fosse por vermelho, eu não poderia dizer quantas pessoas existem lá em cima. Espere, algo está errado aqui. Eles estavam se movendo em uma única coluna. Elite estava logo atrás do capitão, facilitando a parada do avanço da unidade. Sinto o cabelo do meu pescoço se arrepiar. Ele mentiu. Segundo a superstição de Mogar, era um fenômeno comum na presença de uma poderosa magia. Na realidade, foi apenas uma reação diante do perigo iminente, completamente não relacionado à magia. Eu pensei que estava ficando paranoico porque estava muito fácil e Erna tocou nervosamente sua nuca. E quanto a vocês? O medo se espalhou como uma doença, logo todos compartilharam o mesmo sentimento, apesar de estarem calmos até um segundo antes. Vermelho, verifique o próximo andar. Deuses me protejam. Vermelho gritou depois de obedecer a ordem do capitão. O branco está certo, há algo muito errado aqui. Claro que estou. Certo, Solos. Lid sorriu interiormente. Ela não respondeu, limitando-se a um pensamento vomitando. Não sei que tipo de matriz estamos prestes a enfrentar, mas posso lhe dizer isso. É muito poderoso, se espalha por toda a casa e parece vermelho. Estendeu sua consciência, tentando sondar mais profundamente, a fim de entender a natureza de seu inimigo. Parece torcido. O feitiço está enraizado no elemento de luz, mas a mágica flui para trás. É difícil de explicar. Vermelho agora estava encharcado de suor frio, seu estômago estava torcido em um nó. Você tem certeza de que só resta uma pessoa em casa? O capitão Erna podia sentir a tensão aumentando, seu instinto dizia para ela se afastar. Além de nós? Positivo, ele assentiu. Está bem no meio do último andar. Não se moveu desde que lancei o feitiço. Uma matriz tão poderosa pode tornar nossos números irrelevantes. Os reféns são seguros, não há razão para entrar em uma armadilha em potencial. Vamos sair e esperar os reforços chegarem. Isso está acima do nosso poder. A Associação dos Magos pode lidar com isso muito melhor do que nós. Eles voltaram pelo corredor silencioso que haviam criado, rapidamente alcançando o térreo novamente. Uma luz ofuscante surgiu sob seus pés. Vermelho e Lita entendiam o que estava acontecendo. O primeiro havia estudado muito para dominar esse feitiço, o segundo já havia caído nele uma vez. A matriz de teletransporte moveu toda a unidade no sótão no terceiro andar. Todo o andar era ocupado por uma sala única, cercada por uma cúpula de luz que pulsava com uma batida rítmica como se estivesse viva. Primeiro você interrompe minha refeição e depois rouba minha comida. O homem falando era o mais bonito e mais repulsivo que qualquer um dos presentes já tinha visto. Eu não vou deixar você ir embora sem compensação adequada. Capítulo 282, Não Natural 1. Dizer que o sótão estava mobilado teria sido um eufemismo. Tapeçarias, tapetes e até a cadeira em que o homem estava sentado estavam incrustados com pedras preciosas do tamanho de uma noz. Pilhas de moedas e joias estavam espalhadas em lugares aleatórios da sala, como se uma criatura composta de ouro vivo fizesse um passeio pelo local enquanto sofria de diarreia. Uma estrela mágica de 8 pontas inscrita em um círculo feito de pura energia branca abrangia toda a sala. Em cada extremidade da estrela, havia um pequeno altar de mármore branco. A superfície dos altares estava coberta de runas que Vermelho e Lith reconheceriam facilmente como as mesmas runas mágicas que capacitavam a matriz sob seus pés, se ao menos conseguissem dar uma olhada nelas. Se o fizessem, também teriam notado que em alguns dos altares havia corpos secos, enquanto os outros tinham a superfície branca imaculada manchada por um pó cinza. Todos os cadáveres estavam secos como se estivessem mortos há algum tempo. Nem mesmo o fato de o corpo no altar, bem na frente deles, cair rapidamente sobre si mesmo, como se fosse um copo de papel fechado, sendo sugado com um canudo, poderia fazer com que qualquer membro da unidade desviasse os olhos do hospedeiro indesejado. O homem literalmente sentado no meio daquela bagunça estava no papel a personificação da perfeição. 1,9 metros de altura, com cabelos pretos de uma sombra tão clara que quase parecem azuis.
Seus claros olhos azuis estavam pousados em um rosto que parecia ter sido esculpido por um artista apaixonado por sua própria criação. Seu corpo musculoso quase esbugalhou suas roupas bregas, como se ele pudesse rasgá-las simplesmente respirando fundo. No entanto, nenhum homem da unidade sentiu a menor pontada de inveja, nem nenhuma mulher pensou em nada do lado de fora, apontando suas armas para ele e disparando-as à vontade. Ele era perfeito demais para ser natural. Cada peça que compunha seu corpo era impecável, mas mais do que uma pessoa, ele parecia uma colcha de retalhos de diferentes humanos reunidos. Não havia harmonia em seus traços. Esse cara parece o irmão bonito do monstro de Frankenstein. Lee pensou. Depois de uma fração de segundo de estupor, devido ao arranjo de teletransporte, o capitão Erna apontou a varinha para o homem, seguido rapidamente por todos os membros da unidade. Eles não deram ordens ou fizeram exigências, eles simplesmente dispararam um ataque de fogo, gelo e raios até que o homem se transformou em um cadáver meio carbonizado e a cadeira em um monte de lascas douradas. Tenho más notícias. Agora que eles estavam dentro da matriz, suas energias místicas não impediam mais os sentidos de Solos. Com todo mundo ocupado e vermelho assustado, Lita estava livre para usar suas habilidades para entender a situação atual. Acho que sei o que essa matriz faz. Solos explicou enquanto Lit usava revigoramento na matriz visão da vida no homem. Está cheio de energias poderosas, mas nenhuma delas pertence ao homem não natural. Meu senso de mana e de vida percebem pelo menos 9 assinaturas diferentes que correm pelo conjunto. Eu acho que eles pertenciam às pessoas nos altares. O homem não natural estava deitado no chão, mas ninguém conseguiu relaxar. Apesar da morte do proprietário, a cúpula de luz ainda estava acesa. Sargento Kran tentou abrir a porta, mas o conjunto também funcionou como uma barreira, empurrando-o para trás com uma sacudida de luz. Kran gritou de dor, o contato queimou gravemente suas mãos. Quem diabos era esse cara? Como vamos sair daqui? Ele amaldiçoou. E, não era Lita apontou para o corpo no chão. Ele ainda está vivo e bem ele podia ver como, mesmo depois de tantos ataques, a força vital do corpo era tão forte quanto antes. Exatamente. Solos continuou. A matriz continua injetando lentamente essas energias dentro dele. Eu não sei porquê, no entanto. A transferência não é rápida o suficiente para ser algum tipo de dispositivo de cura. Você está brincando comigo. Kran zombou enquanto Ren o ajudava a beber uma poção de cura pelas mãos feridas. Esse cara está tão morto quanto um rabo de cavalo eu estou. Disse uma voz prateada vindo do cadáver enquanto tentava se levantar. Uma segunda série de feitiços o prendeu antes que a sentença fosse completada, lançando-a no chão. Deixe-me adivinhar, essas foram apenas as más notícias. E as piores notícias? Lita estava juntando todas as peças do quebra-cabeça. A imagem tomando forma na frente de seus olhos não era boa. A pior notícia é que o homem não natural parece ser um híbrido humano da abominação. Suas palavras deixaram Lit sem palavras. Ele é como eu. De modo nenhum. Eu posso ver 2 núcleos dentro dele, um ciano brilhante e um preto menor. Acredito que, assim como o de Kala, seu segundo núcleo é artificial. O cadáver caiu de costas pela segunda vez, sendo atingido mais uma vez. Dessa vez, ninguém parou de atirar até que não houvesse carga em suas varinhas. Precisamos sair daqui. O capitão Erna não estava assustado. Ela e seu povo haviam passado por situações piores no passado. Manter a calma sempre era a jogada vencedora. Branco, nos afaste dessa merda. Lit não a fez se repetir, mas a porta dimensional se quebrou assim que foi formada. Uma segunda tentativa teve o mesmo resultado. O que está acontecendo? Por que não funciona? Kran estava começando a surtar, sua voz subiu uma oitava. Eu não tenho ideia. Em vez de se desesperar, Lit colocou as 2 mãos na matriz. Ele tinha certeza de que era a raiz de todos os problemas deles. Na verdade é bem simples. O cadáver do homem não natural levantou-se de uma pilha de joias meio derretidas. Mais uma vez, varinhas foram apontadas para ele, mas nenhum feitiço foi disparado.
Magia dimensional requer um equilíbrio perfeito entre todos os 6 elementos. O homem não natural explicou, enquanto sua pele e cabelo se recuperavam a uma velocidade espantosa. Esta sala está tão cheia de magia de luz que torna impossível para um mago humilde humano encontrar o equilíbrio necessário para destruir o espaço. Não culpe o garoto por sua incompetência, ele disse com um olhar divertido. Mesmo que ele conseguisse fazer isso, levaria um simples aceno da mão para atrapalhar seu foco. Como eu disse anteriormente, ninguém vai embora até que eu receba uma compensação por todas as perdas que você me infligiu. Ajoelhe-se. A aparente gentileza do homem não natural se transformou em uma máscara de fúria. Sob seu comando, uma nova matriz se sobrepôs à já existente. Aumentou a gravidade de todos os presentes em várias dobras, forçando-os a cair de joelhos. Apenas 2 pessoas não foram afetadas pela nova matriz. Lit, que já estava com as mãos no chão estudando a sala, e o homem não natural, que continuava de pé como se nada tivesse acontecido. Continua no próximo vídeo.